Olá, amigos, companheiros da doutrina espírita. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas, o IEP, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Ante a continuidade desse surto de pandemia do Covid-19, optamos por dialogar com os nossos companheiros e amigos através de palestras gravadas. Palestras que vão ao encontro de nossas necessidades básicas, necessidades de força, coragem, afeto, amor, proteção, não apenas para nós, mas para nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para todos que conosco convivem. Então aproveitemos essa oportunidade para alargar os nossos conhecimentos e conhecer mais de nós mesmos e do Evangelho Redentor do Cristo. Antes de iniciar a palestra, coloque um copo com água diante de você e peçamos todos juntos o auxílio da espiritualidade amiga para que, fluidificando a água, coloque nela os fluidos necessários à nossa saúde física, mental, com consequências na nossa saúde espiritual. Mais uma vez, sejam bem-vindos e aproveitem todo esse conteúdo da palestra. Obrigado. Em primeiro lugar, uma boa tarde para todos. Que a paz do Mestre Jesus seja com todos nós, hoje e sempre. É um prazer enorme estar com vocês hoje aqui. Tinha faltado já 2 vezes, né, Lani? Por motivo de força maior, né, eu tive que faltar. Mas graças a Deus hoje estou aqui de volta e permanecerei vindo sempre que possível para falar um pouco desse Evangelho de amor, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E hoje o nosso objeto de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, na parábola do festim das bodas. Eu vou fazer a leitura só da parábola, mas deixo o encargo de vocês a lerem os demais itens desse capítulo, para que tenham um entendimento maior. E digo mais, na época das minhas obsessões cruéis, quando eu fiz um tratamento muito bom, eu fiz com muitas pessoas boas, mas quem me ajudou muito foi o Herculano, né? O Herculano de Recife, que já desencarnou, já faz um bom tempo. Herculano e Antônio, o centro deles ainda era lá na rua São João, ali perto do Corpo dos Bombeiros. E ele dizia: meu filho, todo dia leia 1 hora do Evangelho. 1 hora do Evangelho. A evangelioterapia é excelente, principalmente para aqueles que estão sofrendo processos obsessivos. Porque o Evangelho realmente, ele é um catalisador das nossas ideias, para que nós possamos aprender e agir melhor na vida. E agindo melhor na vida, ninguém nos persegue. Como queira, pode abrir aleatoriamente ou pode seguir uma sequência do Evangelho naturalmente, certo? Então vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parábola do festim das bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus assemelha-se a um rei que, querendo festejar o casamento de seu filho, enviou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei reenviou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem dar importância a isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para seu negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhe queimou a cidade. Então disse a seus servos:
O festim das bodas está inteiramente preparado, mas não eram dignos os que foram chamados. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa, e percebendo um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhes as mãos e os pés e lançai-os nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. Essa mesma parábola encontra nos evangelhos em Lucas, capítulo 14, versículo de 15 a 25. Então, meus irmãos e meus amigos, amigas e amigos, veja que parábola esta que Jesus coloca aí. E um detalhe, esse capítulo, o capítulo 18, apesar de curto, mas todo ele é metaforizado, a não ser a instrução dos Espíritos. Mas todas as passagens desse capítulo aqui, Jesus os fala por parábola. E muitos podem dizer, mas a parábola seria a melhor situação para se falar na questão dessa? Não foi invenção de Jesus falar por parábola. É claro que com a grandeza que Jesus tem, ele poderia muito bem empregar outros métodos pedagógicos para que as pessoas entendessem as nuances da vida para poder encontrar o reino dos céus. Com certeza. Mas as parábolas já era de costume do povo hebreu e dos povos antigos. Eram faladas pelos mestres às pessoas por parábola. Porque a parábola, ela em si, ela encerra um ensinamento que não humilha ninguém e que faz com que as pessoas, dentro das suas culturas e crenças e afazeres, possam entender justamente o que o interlocutor está falando. Eis como foi sábio Jesus falar por parábola. Né? Mas tem muitas pessoas ainda que pegam as parábolas e traduz ela ao seu bem-querer ou à sua forma. Como Haroldo Dutra diz. Muito interessante. As pessoas pegam ainda a leitura do Evangelho, né, e não extrai dele, né, o que é essencial. Aí ele faz uma comparação muito interessante. É como as pessoas pegassem uma banana, descascassem, pegassem a banana, jogassem fora e comessem a casca. É assim que muitas pessoas fazem a tradução das Escrituras. Jogam o essencial fora, levam tudo ao pé da letra ou não levam. E aí fica sempre capenga o entendimento daquilo. Então, Jesus faz essa parábola, uma analogia maravilhosa, falando do reino dos céus, dizendo que o reino dos céus é só alegria. E comparada a uma boda. Boda que significa o quê? Um casamento. E na tradução judaica do povo de Israel, né, a festa mais bonita, de maior duração, de alegria, é bodas, é um casamento. Né? Só para vocês terem ideia, o primeiro milagre de Jesus foi feito em quê? Nas bodas de Canaã. Casamento, diz ser, do primo dele, que ele foi convidado, ele foi para essa boda, e chegou lá, foi o primeiro milagre de Jesus, hein? Transformação da água em vinho. Sabem dessa passagem, não sabem? Pronto, para você ver como é importante. E ali Jesus diz uma coisa muito interessante, só para a gente ter uma ideia. Ele chegou na boda e faltou o vinho, e Maria pediu para ele que a festa estava alegre, muito boa, muita alegria do povo, e tinha faltado o vinho. Jesus pegou, mandou juntar as águas, pegou e transformou água em vinho. Pedro, observador, chegou lá e disse: mestre, me diga uma coisa, foi prudente mesmo o senhor transformar essa água em vinho, favorecendo a bebedeira, né, e o embriagamento desse povo? Ele olhou para Pedro serenamente e disse: conheces a alegria de ajudar um amigo? Pedro olhou para ele, assim, assustado, e ficou meio, assim, constrangido naquele momento, que realmente era uma alegria intensa daquela festa, o casamento do primo de Jesus.
E ele falou, conheces a alegria de ajudar um amigo? E Pedro naquele momento baixou a cabeça e disse, Pedro, não se esqueça que a partir desse momento é selada a alegria do reino dos céus. Dizendo para nós outros que o reino dos céus é um reino de alegria. Né? Então, a parábola justamente traz para nós essas consequências. Allan Kardec, com muita mestria, vem depois explicar para nós que os incrédulos riem dessa parábola, porque dizem que como é que pode tanta dificuldade para se fazer uma festa, para se o povo ir para uma festa. E além do mais, chegava ao cúmulo do ridículo, de até os convidados matarem os emissários do rei. Né? E nessa nuance, se vocês forem olhar em Lucas, lá onde eu falei, onde está também essa parábola, capítulo 14, versículo de 15 a 25, Lucas vai o quê? Tirar algumas partes disso aqui. Porque a parábola era dita, como eu falei anteriormente, ela era dita para aquelas pessoas que entendiam da cultura, das crenças locais, dos seus afazeres. Quando Lucas foi falar, ele foi falar para outro público. Então, muitas das coisas, ele mudou. Ele não diz reino dos céus, ele já diz outra palavra. Ele não diz o rei, ele já diz outra. Ele não coloca na parábola lá que o Senhor mandou convidar bons e maus. Ele já usa outros termos, para que as pessoas tivessem o entendimento daquilo ali. Então veja como isso é interessante. Então, comparada a bodas, né, que era o casamento, nós sabemos que desde a antiguidade no Velho Testamento, tem uma arca da aliança, que é a aliança de Deus com a humanidade, com o povo hebreu. Porque o povo hebreu era o povo escolhido na época. Escolhido por quê? Porque era o único povo da época que já praticava monoteísmo, a crença no Deus único. Então eles estavam preparados para receber aquela mensagem naquele momento. E aí Jesus vem complementar. E olha bem que Jesus já está ali como se profetizando, hein? Porque ele está dizendo do presente, falando do passado, no presente e prevendo o futuro. E prevendo o futuro. E aí Jesus, naquele momento, quem é o filho do homem, o filho do rei, o filho de Deus? Jesus. É Jesus. Agora, se é a bodas, Jesus é o noivo. Quem será a noiva? Dá para vocês, alguém chutar aí? Ou dizer quem souber? Quem? Não. A noiva é a humanidade. Porque a aliança de Deus com o povo, né, está mostrando a arca da aliança, aquela aliança. Olha bem como é interessante. E Deus diz o seguinte, lá no início, Deus diz assim, eu sou o Senhor vosso Deus, vós sois o meu povo, e nessa aliança erguerei todas as nações. Os judeus não entenderam muito bem não, porque justamente eles aceitaram Deus como Deus único, era o povo eleito, dizia o povo eleito, mas não quiseram compartilhar isso com os outros povos. Eles chamavam os estrangeiros gentios, era abominável por eles. Né? Então, deixou de cumprir a parte da aliança. Então, o rei manda chamar novamente na profecia de Jesus, para que a humanidade casasse com o seu filho, que vinha trazer a mensagem do reino de Deus para nós outros. E aí, o povo até hoje desanimou. Diz Emmanuel no livro O Consolador, que até hoje o casamento não se consumou. A noiva não apareceu. Não se consumou. Só se consumará quando a humanidade estiver toda evangelizada e cumprindo a lei de Deus. Olha como isso é interessante. E já cumpriu isso? Não. Nós estamos em processo. Estamos no arrumar das bodas para que haja esse processo. É justamente nesse mundo regenerador que virá e a humanidade começará realmente a entender e vou colocar o reino dos céus e participar da alegria que é o reino dos céus, como diz a parábola. Né? Então toda a humanidade ainda hoje reluta. Agora é claro, assim como o povo hebreu que rejeitou a mensagem do Messias e fizeram matar, não foi todo o povo. Nós não podemos ser injustos e dizer que foi todo o povo hebreu. A culpa, o próprio Evangelho diz, que foi dos escribas e dos fariseus. Um por seu orgulho e fanatismo e o outro por sua descrença, a sensualidade, a não aceitar a lei. Esses são os povos que mais
afetaram para que Jesus, né, interrompesse aquela missão dele naquele momento ali. Mas, como tudo estava previsto, naturalmente, tudo correu como devia ocorrer. E hoje nós temos a ideia, graças a Paulo de Tarso, nós conhecemos o cristianismo aqui. Se não fosse Paulo, nós não conheceríamos. Ok? Então, meus irmãos, no cerne da questão, muitos chamados e poucos escolhidos. Mas, na verdade, como lá em André Luiz, no livro Nosso Lar, André Luiz fala uma coisa muito interessante. Quando ele está lá na cama de enfermagem, e Lísias, o enfermeiro, vai o visitar para fazer o tratamento dele de rotina, começa a falar a questão dos evangelhos. Aí ele disse: Lísias, meu amigo, eu nunca fui dado à religião e não entendo muito bem essas coisas. Por que tanta gente sofre e vim para cá? Por que passei tanto tempo lá naquele canto no umbral? E Lísias diz: meu irmão, ninguém que alegue ignorância de Deus não tem a mínima noção do que seja Ele, para não fazer alguma coisa. No entanto, está lá nos evangelhos, muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas poderíamos modificar essa questão, essa frase. Seria dizer assim: muitos são chamados e poucos atendem ao chamado. Porque nós somos chamados constantemente. Não foi só pelos profetas, não foi não, por Jesus o Messias, não. De todos os tempos, Deus envia seus emissários, envia os profetas. Natã orientando a Davi. Isaías conclamando o povo a vinda do Messias e a transformação. João Batista pedindo para que nós nos renovássemos e nascêssemos o homem mais novo, deixasse o velho para trás. Chamando-nos a nos redenção. E de tempos em tempos. E nunca cessou isso, porque a misericórdia de Deus é infinita para com nós outros. É infinita. E todos os dias, nós somos chamados, gente. Aí as pessoas dizem assim: mas como é que Deus me chamou? Porque muita gente quer que Deus mande um WhatsApp para ela, dizer: meu filho, venha para o reino dos céus, venha para a festa dos céus. Ou então mande pelo Instagram, pelo Facebook. Mas não é assim, gente. Todos nós somos chamados constantemente pelas atividades do dia a dia, pelas dores. Muita gente fala assim: meu Deus, que mundo violento, que mundo todo corrompido. Olha o chamado. Se você está vendo que o mundo está violento e corrompido, seja justo, excelente, e comece a fazer o bem. Comece a plantar a paz, né? As dores muitas vezes nos chamam também. Quando as dores nos chamam, o que é que acontece? Nos chamando à reforma. Diz um filósofo, um escritor católico, ele diz muito interessante. Ele diz que Deus sussurra com nossa alegria, fala na nossa felicidade e grita com o nosso sofrimento. Gritando. Então, como nós estamos bem, Deus está sussurrando. Como estamos muito bem, Deus está nos falando. E quando nós estamos na dor, no desespero, Ele grita para que nós possamos reformar. É como se dissesse: meu filho, você está no caminho errado, mude o seu caminho agora. É isso que acontece. Eu ainda estou segurando aqui porque eu tenho um problema de coluna e está meio bravo. Mas está tudo bem, não se incomode não. Vai desencarnar ali, vai não. Se desencarnar, eu estou desencarnando no canto bom. Viu? Não tem problema não. Eu tenho um problema na ciática e tive uma crise agora horrível. Inclusive foi o motivo de eu não ter vindo na semana retrasada. Então, gente, é essa condição do chamado, né, que acontece todos os dias em nossas vidas. E de um ponto de vista da transformação da Terra, esse mundo de regeneração que está vindo para nós, gente, é justamente essa transformação, a promessa de Jesus se cumprindo. O que foi que Jesus disse lá no Sermão da Montanha? Bem-aventurados mansos e pacíficos, pois eles herdarão a terra. Na concepção de muitas pessoas, aquelas pessoas que estão desencarnando agora por qualquer motivo, quaisquer motivo, mas não é só de agora, desde que começou o processo de regeneração, acham que essas pessoas estão indo
né? Porque vão para outros planetas, elas estão sendo degradadas. E não. Muitas pessoas boas estão desencarnando para herdar a Terra, futuramente. Muitos de nós, espíritas, católicos, protestantes de qualquer credo, vai embora e vai permanecer na Terra. Não foi a promessa de Jesus que os bons e os justos herdarão a Terra? Ou vai para outro planeta? Se é a Terra que vai ser herdada pelos bons e pelos justos? Pelos mansos e os pacíficos? Então essa é a ideia. Agora, uma grande quantidade de pessoas que não atenderam ao chamado, que matam os emissários do Cristo, né, que debocham, que dão mais valor à matéria do que à espiritualidade, eles não têm mais condição de ficar no mundo regenerado. Seria impróprio para eles. Seria impróprio para uma pessoa desse tipo. Então a Terra só vai comportar pessoas que estão o quê? Decididas a ficar, a querer mudar, a cumprir a lei de Deus. E interessante na parábola aqui que nós vemos, é muito interessante. Lembre-se que quando os convidados foram chamados, eles não aceitaram. Um foi para o seu casa de campo, um foi para seus afazeres. Depois o rei manda outro convite. E eles chegam até ultrajar e matar os emissários do rei. Então o rei diz, não, mas está tudo pronto. Vai e chama todo mundo, bons e maus. Poxa, olha que coisa interessante. Mandou chamar os maus para o reino dos céus. Como é que vai entender isso? Claro, é porque ele chama os maus para a oportunidade. Porque o reino de Deus, gente, não é uma coisa que vem de fora para dentro, não. É de dentro para fora. Quando o mal é chamado, ele tem a oportunidade de mudar. De ter a túnica. Por que aquele homem que não tinha a túnica foi jogado fora em trevas exteriores? Porque ele não teve o labor de construir a sua túnica, de formar a sua túnica. Porque Deus, quando convida, ele não dá a roupa, não. Quando a gente é convidado para uma festa, o anfitrião manda para a gente a roupa? Não, ele pode até dizer assim, olha, o traje é a rigor, o traje é esporte fino, é social. Mas ele não diz. Então, essas questões vêm para nos chamar a atenção, a nos bater em nossa alma, para que nós entendamos esse convite, né? E não misturemos as coisas. Então as alegorias, as parábolas que Jesus falava, a forma alegórica, as tonalidades exuberantes que ele colocava, é como se estivesse falando para a criança, para que ela entendesse. E dentro daquilo que nós fazíamos. Uma comparação muito interessante no livro de Neo Lúcio, que é Jesus no Lar, ele faz uma comparação muito interessante. Uma mulher, que ela era vendedora de... Ela era criadora de cabras. Aí vendia leite, ela tinha sua vida pelas cabras. Jesus falando, ela disse, mestre, eu não consigo entender como é que eu consigo entrar esse reino dos céus em mim, que o Senhor fala, que tem de mim, como buscar isso? Porque ela entendia o seguinte, ela tinha muito defeito ainda de perdoar as pessoas, ela tinha muita dificuldade ainda de perdoar o mal, o inimigo, né, de ter a paciência, a tolerância exata. Então Jesus disse, olha, é simples. Quando você tira o leite de suas cabras, o que é que você faz com seus odres para botar o leite, armazenar o leite? Ela disse, senhor, isso aí tem que ter muito cuidado. Quando eu tiro o leite novo, eu lavo bem muito os odres. Bem muito, porque se ficar resquício do leite velho, todo o leite que eu colocar lá, azeda. Pronto. O reino do céu é do mesmo jeito. Quando ele descer a encontro, a palavra do reino dos céus entrar no seu coração, purifique seu coração, para que o reino dos céus não sofra também o azedamento. E nós temos feito isso? Não. Muitas vezes estamos dentro da religião, dentro do próprio espiritismo, que é o consolador, entendendo as verdades, mas ainda teimamos em permanecer aquele homem velho, homens e mulheres velhos, com fermento velho dentro de nós, azedando aquilo que vem dos céus para nós outros. Então, meus irmãos, essa parábola é uma das parábolas mais bonitas que o Evangelho, né, pode trazer para nós outros. É uma parábola para que nós entendamos a alegria do reino de Deus. É um reino onde não tem dor, onde não tem desespero, onde a morte não existe. E ele é uma promessa de Jesus para nós. Mas cabe a cada um de nós buscar isso. Se nós temos dores, gente, abençoemos nossas dores. Eu estava até falando com a menina agora ali, eu digo, quando a gente chega aos 50 anos, depois de 50 anos,
Todo dia a gente acorda com dor. Se quem tem mais de 50 anos aqui, acordar, não tiver dor, não se desespere, você desencarnou. Tá tudo bem, não se preocupe. Tá entendendo? Porque é natural isso acontecer. Mas tem pessoas que ainda fogem dessa regra, têm uma saúde muito boa, graças a Deus, né? Mas abençoar as dores da gente, Joana de Ângeles diz, quem abençoa suas dores, né? Ela fica mais amena, torna-se sua amiga e a vida é muito mais fácil. Mas quem não abençoa, se desespera, ela aumenta, desanima, blasfema, se revolta e aí a queda é maior, né? Então todos aqueles que têm problemas, que têm dores, tenham fé em Deus. Tentem entender as suas dores. Tentem ser mais pacientes, mais tolerantes com os outros, que com certeza as coisas irão mudar em nossas vidas. E é essa reforma dentro de nós, é esse burilamento, é esse tirar o azedume para que o reino dos céus entre nós não seja modificado, misturado com o que é ruim, que nós precisamos fazer. A mensagem de Jesus sempre foi clara. As parábolas servem para não agredir as consciências. Cada um entende da sua forma, do seu jeito, dentro do seu contexto, da sua cultura, da sua crença e naquilo dos seus afazeres. Então, é maravilhoso, né, nós podermos escutar, desfrutar dessas luzes do Evangelho para entender a nós mesmos. E outra coisa, problemas todos nós temos. E muitas vezes, os problemas, nós nos preocupamos com problemas que não podemos resolver. E aí essa preocupação vira uma febre. Porque você não sabe como pode resolver. E como é que vai acontecer? Isso vai passar. Tudo vai passar. Então temos que ter paciência, coragem, fé em Deus. E conseguiremos. Tem um ditadozinho, tem um contozinho de Buda, que eu acho muito interessante. Buda, certa feita, ele dá esse dado, mas você pode fazer até com você mesmo, ele falando com um discípulo dele. Ele pergunta, mas você pode perguntar a mim mesmo, fazendo essa comparação sobre as problemáticas da vida, que nós nos preocupamos muitas vezes sem razão. E ele diz assim, por exemplo, botando no meu caso, Mário, você tem problema? Eu digo sim. Você pode fazer alguma coisa em prol disso? Posso. E por que está preocupado? Mário, você tem problema? Tenho. Você pode fazer alguma coisa em relação a isso para resolver, amenizar? Não. E por que está preocupado? Mário, você tem problema? Não, não tenho problema. Mas por que está preocupado? Então, muitas vezes nós nos preocupamos com coisas que não cabem à nossa alçada. Tem coisas que nós sabemos, podemos resolver porque é de nossa alçada. Mas tem coisas que não. Então, essas coisas nós entregamos a Deus, confiemos nele. E pensemos só naquilo que nós podemos fazer, sem o excesso de preocupação. Por isso que Jesus já falava lá naquele capítulo 27. Observai as aves do céu. E ele diz que deixasse o dia de amanhã as suas próprias preocupações. Não se preocupasse com o dia de amanhã, que bastava as preocupações do dia de hoje já. E o que é que a gente faz? Tem a ansiedade de querer resolver as coisas na véspera, quando as coisas nem aconteceu e nós nem sabemos se vai acontecer. Não é verdade? É, gente. É grande verdade. O ansioso, ele não vive o presente. Ou ele está preso ao passado, ou lá no futuro projetando ele. Que nem pode acontecer. O que passou, passou, não tem mais jeito. Ele esquece o que está vivendo agora. E lá na frente nem sabe se aquilo vai se concretizar. Imagine só. É assim que acontece. Rossandro Cringe diz que 45% da população mundial vive no passado. E 45% no futuro. Só 10% vive no agora. No presente. 10% de nós estamos realmente olhando, vivenciando a vida da forma na qual ela é para ser vivida. Ou estamos atrelados ao passado, ou estamos projetando um futuro que talvez não aconteça. Então veja como as nossas dores são grandes. E vocês sabem que o Brasil é o país de mais ansioso no mundo, não é isso? É, o Brasil. É o primeiro lugar em ansiedade. Para você ver como é interessante. E isso atrapalha muito a vida das pessoas. Tira a qualidade de vida, gente. Ansiedade é coisa horrível. E dizem também que todos nós um dia teremos uma crise de ansiedade. Que chama-se aquela crise do pânico, aquela crise.
Todos nós, um dia teremos. Raríssimo não ter essa crise. Né? Então, é justamente isso. O Evangelho vem nos consolar em relação a isso. Porque está aqui esclarecendo. E é por isso que o Espiritismo é o Consolador prometido. Que através de sua clareza, ele traz a consolação. Ele é tão claro e simples. Divaldo diz uma coisa muito interessante. O Evangelho de Jesus, o Espiritismo em si, é uma doutrina simples, mas o ser humano gosta de complicar e o torna complexo. Então, meus irmãos, era essa mensagem que eu queria passar para todos vocês, né? E que escutemos o Evangelho. Olhem, vejam em casa essa parábola, mesmo que não tenha o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ler, né, lá em Mateus 22, de 1 a 14, são os versículos, em Lucas, de 14, que é o capítulo, de 15 a 24, que é os versículos. E meditem sobre isso. E analisem a vida, as vossas vidas. E sejam melhor. E é claro, não se desespere pelo erro que cometeram. Não se revolte pela dor que o aflige. Levante e siga em frente. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer que nós fiquemos parados, caídos no chão. Não. Ele quer que nós nos levantemos. Errar, quer dizer, errar é humano. Não. Errar ainda é típico do humano. Mas às vezes é melhor você tentar e errar do que não tentar e ficar estático. Essa é a grande verdade. Aqueles que tentam e erram, têm ainda a alegria de novamente fazer diferente e acertar. E aqueles que não tentam, ficam estáticos, sem crescimento. Né? Então, eu sempre digo isso, não se oprimam nas faltas que cometeram, no erro que passou. Façam uma ressignificação de tudo isso, sigam adiante, façam diferente. É como o Chico falava, ninguém pode voltar lá no começo e fazer o final diferente, não. Mas pode começar de novo e fazer um fim diferente. E é isso que Deus espera de nós. E é por isso que nós, todos nós um dia chegaremos no reino dos céus. Todos nós, gente. Agora é claro, uns mais rápidos, uns mais lentos. Mas todos chegarão. Aqueles que erraram um dia se corrigirão. E com certeza atingirão a sua realidade para voltar a essa terra de regeneração, ou até mesmo, né, ir para mundos mais felizes, de acordo com a sua índole, do seu merecimento. Né? Então o Espiritismo traz para nós, e nesse momento não rejeitem o chamado. Os chamados são muitos, mas não sejam dos poucos que vão ser escolhidos. Aceitem os chamados e vamos em frente. E com certeza, como diz Haroldo, no futuro, um bom banquete para todos. Até a próxima, se Deus quiser. Muita paz para todos. Passar para a Lani. Finalizada a palestra, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos ter sintonizado em nosso canal e agora pedimos que você beba da água que você colocou para fluidificar. Certamente auxiliará a você, auxiliará com os fluidos necessários à sua saúde, notadamente a sua saúde mental e espiritual. Boa noite. Finalizada a palestra, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos ter sintonizado em nosso canal e agora pedimos que você beba da água que você colocou para fluidificar. Certamente auxiliará a você, auxiliará com os fluidos necessários à sua saúde, notadamente a sua saúde mental e espiritual. Boa noite.